Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você tem uma dessa aqui? Ah, não. Esse aqui é o passaporte. Cadê a minha carteira de trabalho? Pera aí. Ah, não. Eu acho que eu queimei a carteira de trabalho. Eu queimei minha carteira de trabalho e eu acho que foi a melhor decisão da minha vida. Porque eu sei que você, no fundo, sabe que o CLT é uma escravidão, mas você não entendeu aonde você tá. Você não entendeu que o lugar que você tá, e se você tem uma carteira de trabalho, porque eu espero que você não tenha, mas se você tem, provavelmente você vai ter. Você tá no pior lugar da Matrix. Pensa no pior lugar da plateia. Você tá na última fila. Esse vídeo é sobre isso. É um vídeo que eu vou passar a minha visão pra você de por que eu queimei a minha carteira de trabalho e por que você deveria fazer o mesmo. Eu sei, você precisa do dinheiro, você precisa do emprego, mas eu te garanto que você vai sair desse vídeo provavelmente pensando em queimar sua carteira de trabalho, ou pelo menos fazendo um plano pra isso. Então bora pro vídeo. Mas, Gabriel, quem que é você pra falar pra mim queimar minha carteira de trabalho? Quem que é você na fila do pão? Bom, eu tirei minha carteira de trabalho quando eu tinha 14 anos de idade. Eu não conheço muitos jovens que tiraram a carteira de trabalho nessa idade. Comecei como jovem aprendiz. E eu tenho muito orgulho disso. Pode parecer que não, mas eu tenho muito orgulho disso porque com 14 anos eu já consegui enxergar como que seria o meu futuro. Com 14 anos eu já trabalhava numa empresa multinacional. E eu trabalhava como menor aprendiz, lógico. Então, não posso dizer assim, trabalhava, né? Porque a minha carga horária de trabalho era minúscula. Então, eu passava mais tempo estudando do que trabalhando. Porém, eu tinha contato com o pessoal da empresa. Eu tinha contato com os famosos peões, né? Que a gente chama assim, pra quem trabalha em chão de fábrica. E com 14 anos, eu já tava envolvido ali, naquele mundo, sabe? E nessa época que eu trabalhava, chegou uma crise no Brasil. Era em 2014, nessa época. Nasci em 2000, né? Então, é muito fácil você calcular a minha idade. Tinha 14 anos, então em 2014 começou uma crise ferrada no Brasil e começou a mandar um monte de gente embora. E eu tava na empresa nessa época e eu via muita gente sendo mandada embora. Mas muita gente sendo mandada embora. Eu via cara de 15 anos, 20 anos de empresa saindo, chorando porque tava sendo demitido e tudo mais. E eu com 14 anos ficava olhando pra aquilo ali e ficava me perguntando, mas será que isso aqui é meu futuro? Porque eu vou fazer uma faculdade, eu planejava fazer uma faculdade. Vou passar 5 anos da minha vida, porque eu tava fazendo um curso técnico, eu ia fazer mais um segundo curso técnico, depois eu ia entrar pra uma faculdade. Eu fazia mecânica de usinagem, coisa que mexe com peça, sei lá. Porra, até esqueci o que eu estudei. Mas eu ia seguir esse ramo de metalurgia, de mecânica de usinagem, tudo mais, mexer com máquina, fazer peça. Eu pensava sobre isso, né? E eu ia fazer uma faculdade sobre isso. E aí eu comecei a refletir. Depois dessa crise eu comecei a ver. Eu comecei a ver a carga horária de trabalho das pessoas. A minha rotina com 14 anos era maçante, filho. Eu saía de casa 8 horas de manhã cedo, ia pro trabalho, saía do trabalho meio-dia, pegava ônibus lotado, ia pra escola que eu tinha que ir, lá do outro lado da cidade, fazia a escola técnica, não era a escola normal, voltava pra casa, eu pegava o mesmo trânsito, ou seja, horário de pico, 5 horas da tarde, busão lotado, trânsito, porra, São Paulo é uma loucura. Chegava em casa, tinha que comer rapidão e ir pra escola, a escola normal. Estudava à noite. Saía da escola, 8, 9 horas, acho que 9h30, terminava ali as aulas, dormia, chegava em casa, dormia, e no outro dia de manhã cedo. Ou seja, com 14 anos eu já enfrentava uma rotina de um trabalhador normal, de um brasileiro. Eu comecei a ter experiência de novo. Por isso que, com 22 anos, eu queimei minha carteira de trabalho. Porque eu sabia exatamente pra onde que eu tava indo. E demorou um pouco pra mim poder conseguir sair das garras do CLT, demorou um pouquinho. Porque depois que você entra, é muito difícil você sair. Talvez esse vídeo pode ser o pontapé para você poder começar a se livrar das garras do CLT. Por que se livrar das garras do CLT? Porque você trabalha 5 meses do seu ano para pagar imposto. 5 meses da sua vida vai para impostos. O seu patrão não é o seu patrão. Como assim, Gabriel? O seu patrão não é a empresa que te contrata, não é o cara que paga o seu salário. O seu patrão não é esse cara. Sabe quem que é o seu patrão? O Estado. Quando o seu patrão mesmo, a empresa que contrata você, ele não tá contratando você, ele tá te alugando do Estado. Porque, para pra pensar, você ganha um salário X bruto na carteira, só que, tirando todos os impostos, chega um salário líquido no seu banco. E esse salário líquido, se você for fazer as contas, o governo fica com 80% do seu salário. Então, se o seu patrão te paga um salário de R$3.000, ele tem que pagar mais 2.800 para o Estado, para o governo. Isso aí que ele tá pagando
é simplesmente um aluguel. Ele tá te alugando do Estado, porque é o Estado que tem o direito sobre você. É por isso que o CLT, ele tá na pior posição possível. Ele tá na base do sistema, porque você pega o seu salário tributado, então você já tem o seu salário tributado, o seu salário mesmo ele é tributado. Eu não tô colocando nem o que a empresa teve que pagar pro Estado para poder te contratar. Então você já recebe aquele salário tributado cheio de impostos. Aí você pega aquele seu salário, você vai pro mercado e você faz o quê? Você paga mais impostos. 30% de tudo que você consome no Brasil, em média, é imposto. É imposto. Então, você pegou aquele seu salário tributado, foi pro mercado e pagou mais impostos. Você vai comprar gasolina? Imposto. Você vai comprar um carro? Imposto. Vai financiar porque você não tem dinheiro, vai pro banco? Juros. A sua vida é uma droga. É uma corrida dos ratos. E o Estado tá lá, pegando tudo o que ele pode de você. As pessoas não percebem isso. As pessoas ficam brigando entre eu quero receber um salário maior, carga 6x1, 6x7, o que for, né? Tava aí uma fama aí pelo Brasil, aquela escalabilidade 6x1, alguma coisa assim, que brasileiro trabalha muito e que o patrão tem que dar mais dinheiro e tem que fazer o empregado folgar. Mas calma, o seu inimigo não é a empresa, porque a empresa, ela precisa pagar para te alugar. Então, se você ganha 3 mil reais, a empresa que paga o seu salário tá pagando 5.800 por você. Você poderia estar recebendo esses 5.800, mas você não tá. Fora também o salário mínimo, né? Olha, salário mínimo é pior... Assim, uma das piores coisas que inventaram. Se você for olhar para os Estados Unidos, lá não tem salário mínimo. Lá, o salário de um eletricista em Washington é diferente do salário de um eletricista em Nova York ou em outra cidade. E por não ter essa base, né, essa base mínima de salário, você consegue migrar de um estado para o outro. Então, tudo é sobre oferta e demanda. Se tem muita oferta de eletricista e pouca demanda de trabalho, o salário tende a ficar baixo, porque tem muito eletricista e tem pouco trabalho. Mas quando tem muita demanda e pouco eletricista, o salário tem que ser maior. Então, quando tem salário mínimo, que é o que o Estado faz, ele coloca um salário mínimo para o Brasil inteiro seguir essa regra, você não tem incentivo de migrar para uma outra cidade no Brasil para você receber um salário maior. Então, o eletricista em São Paulo provavelmente vai ganhar a mesma coisa em Minas Gerais, vai ganhar a mesma coisa em Amazonas, São Luís, qualquer outro lugar. O salário mínimo é uma trap, é uma armadilha. Então o Estado ele vai colocando várias dificuldades para você que está no CLT, para que você continue com a sua carteirinha azul. Eu te falei tanta coisa, mas eu ainda não falei do INSS, né? A pirâmide. Ai, ai. Muita gente literalmente acha que vai se aposentar. E isso é uma crença. E eu posso te falar que isso tá acabando com a vida de muitas pessoas. Porque o que o Estado fez é colocar na cabeça das pessoas que elas têm que ser dependentes do Estado e que o papai Estado vai financiar ela depois que ela ficar doente ou quando ela ficar velha. Tem muitas pessoas acreditando realmente que vão se aposentar porque o Estado prometeu isso, criou narrativas e tudo mais. Mas o ponto aqui é, você não vai se aposentar mesmo com a sua carteirinha azul. O INSS é uma pirâmide. Antigamente, eu não vou me recordar a data, mas bem antigamente mesmo, para cada velho no Brasil tinha 11 pessoas trabalhando no CLT para poder bancar. Porque o INSS, o que ele faz? Ele pega seu dinheiro agora e ele fala assim, olha, vamos te aposentar no futuro. Mas o que ele faz? Ele utiliza o dinheiro agora, ele gasta o dinheiro agora. Ele não guarda para você poder usar depois de velho. Quem que paga o seu salário depois que você tiver velho? Vai ser as pessoas que vão estar trabalhando lá no futuro. Ué, mas como que você garante que vai ter pessoas trabalhando lá que vai pagar o seu salário? Então você tem que pagar agora para um velho aposentado, que já está aposentado agora. Então o seu salário, metade dele, o Estado pega e aposenta um velho. E você tem que ficar com a promessa que você vai se aposentar. Só que olha que interessante. Hoje, para cada pessoa aposentada, tem 3 pessoas pagando. O que isso quer dizer? Que para cada pessoa aposentada hoje, só tem apenas 3 trabalhadores pagando. E quanto mais o tempo passa, mais isso tende a diminuir. E eu te pergunto, você acha mesmo que você vai se aposentar? Não vai, filho. Não vai. Eu posso te falar, mesmo se você estiver perto da idade de se aposentar, porque o Estado, o que ele faz? Ele fala, olha, vamos fazer uma reforma tributária aqui e vamos aumentar um pouco a idade pra gente poder, né, economia, precisamos colocar dinheiro na economia, as coisas vão ficar melhor, então vamos aumentar aqui a idade pra você poder trabalhar um pouquinho mais. E cara, e mesmo o Estado mentindo e jogando pra frente, a sua aposentadoria, tem muitas pessoas que acreditam ainda que vão se aposentar.
E por que eu falei que quando você entra pro CLT, fica cada vez mais difícil você sair? Porque quando as pessoas pegam uma carteira de trabalho e elas abrem, o que elas vê? O que elas vê na carteira de trabalho? Elas veem a vida dela de trabalho ali. Praticamente a vida inteira. 40 anos, 50 anos, 70 anos. Mas só falta 5 para me aposentar, Gabriel. É por isso que isso aqui é uma armadilha. Porque isso aqui vira praticamente uma crença. Isso aqui é um passaporte, né? Mas vamos dizer que eu ainda tenho a minha carteira de trabalho. As pessoas acreditam ainda que vão se aposentar, porque é uma crença. Elas não querem jogar fora 30 anos de trabalho duro. Elas não querem jogar fora 40 anos de carteira assinada. Então é mais difícil para essas pessoas sair do CLT. E talvez esse vídeo é para você que tem 30, 40 anos e que tá lá com a sua carteira assinada e tá esperando o seu tempo chegar para você poder finalmente se aposentar. Mas a notícia triste é que você não vai. Você não vai porque o dinheiro tá perdendo valor e a gente vê a desvalorização da moeda. A gente tá vendo aí o que o governo tá fazendo no Brasil. É uma decadência. O Brasil tá indo pro lixo, tá indo pro ralo. A economia tá indo pra merda. Impostos, o governo cada vez mais querendo taxar a gente. Você acha mesmo que você vai ter uma vida digna recebendo um salário do Estado? Você acha mesmo que você vai se aposentar com R$2.000? Que daqui 10 anos não vai valer isso? Não vai. Fora também que se você fosse fazer um cálculo de quanto que você paga de INSS, você poderia ganhar muito mais dinheiro, mesmo investindo em bolsa de valores, mesmo investindo em renda fixa. Você teria muito mais dinheiro, um salário digno seu, do que se você esperasse e ficasse pagando o INSS. Então, em questão matemática, você está sendo roubado. Você poderia, ainda assim, investir o seu dinheiro, que ia ter mais rentabilidade do que ficar esperando o Estado, papai, pagar. Gabriel, mas você falou muita coisa. E o que eu faço? Você queimou sua carteira de trabalho? E por que você queimou sua carteira de trabalho? E como que eu faço isso? Eu não consigo te dar um caminho pronto, porque depende muito da sua situação. Depende muito da sua realidade. Eu saí da minha. E eu vou colocar na tela aí o quanto que eu ganhava. O meu último salário como um CLT, R$1.200. Era esse valor que eu recebia pra mim trabalhar e vender minha hora. Trabalho escravo, irmão. Trabalho literalmente escravo. Por R$1.200 eu trabalhava 6 dias na semana, folgava um, e esse um era terça-feira. Eu lembro até hoje. Terça-feira. Eu trabalhava de sábado, eu trabalhava de domingo e eu trabalhava numa loja de sorvete. E sábado e domingo eu via as famílias ali indo curtir, ia tomar um sorvete e eu ficava servindo essas pessoas. E eu falava, cara, onde que eu tô? Ganhando R$1.200. Eu trabalhava até em 2 empregos pra me poder pagar essa moto aí, ó. Que eu tinha uma moto que eu parcelei. E o foda de você ser um CLT nem é porque o Estado só te rouba, né? É a própria ignorância nossa. Por a gente não ter tempo, a gente não consegue estudar, a gente não consegue planejar a nossa vida. E a gente é preso pela rotina, a gente é preso pelo salário pequeno, a gente é preso pelas tarifas, impostos e tudo mais. Tem muita coisa acontecendo em volta de você, mas você não consegue perceber porque você tá muito ocupado e o Estado adora isso. Ele quer que você fique muito, mas muito ocupado. E quando sobrar tempo, esse tempo você precisa estar entretido. Você precisa estar num jogo de futebol assistindo, você precisa estar assistindo um filme, você precisa estar fazendo qualquer coisa, mas não pensando no que o Estado está fazendo com você. Não importa, notícia, mídia, jornal, o que seja, tudo para te manter entretido. Tudo para fazer você não pensar. Eu fiz um vídeo em relação a isso, e nesse vídeo eu vou deixar no final desse, então depois desse vídeo você assiste ele, que eu falei sobre eficiência. Você precisa pensar como eficiência. Porque foi pensando de maneira eficiente que eu saí da merda onde eu tava. Foi saindo desse buraco que eu tava. E com 22 anos eu queimei minha carteira de trabalho. Queimei ela. E muita gente que me conhece, né, naquela época, falou assim: você tá cuspindo no prato onde você comeu. Cuidado, se você cuspir para cima, cai na testa. Foi esse tipo de frase que eu escutei. Mas, te digo uma coisa. As pessoas que falaram isso pra mim continuam ainda no CLT. Bom, eu nunca mais voltei. Troquei o CLT por um passaporte. Pagar 30% de imposto em tudo que consome? Ter salário tributado? Nem fudendo. Faça de tudo para que você saia do CLT. CLT é uma prisão e você se prende nela, que você não consegue mais sair. Mas tem saída, mesmo que você tenha ficado por muitos e muitos anos aí. Mesmo se você é uma pessoa já de 40 anos, já tá ali com tempo de contribuição ali na carteira. E se você começou um CLT agora, né? Se você tá trabalhando no CLT agora, tem saída, cara. Tem saída. Mas
Eu não posso te dizer uma coisa, faça isso. Se você quiser saber o que eu fiz pra sair do CLT, assiste o próximo vídeo que eu vou deixar no final. Mas depende, mano. Depende da sua realidade. Depende do que você tem à sua disposição. Eu sei que às vezes não é muito, porque na minha época também não era. E eu usei aquilo que eu tinha, o celular pra mim poder assistir um vídeo, igual você tá assistindo agora, uma informação que eu não tinha. E eu comecei a estudar sobre inflação, comecei a estudar sobre economia, comecei a ver o que acontecia geopoliticamente falando. E eu posso te dizer que ano passado, 2024, eu me libertei mesmo do sistema. Que hoje eu não ligo mais pra política. Uma coisa é você falar que não liga e ligar. Outra coisa é você realmente não ligar pra política. Você entender como que o jogo funciona. Você entender como que o game do dinheiro impresso e distribuído pra quem tá perto das impressoras de dinheiro e distribuído e o dinheiro vem pra massa. A massa é você no CLT. Aí você vê os preços aumentando, você vê as coisas aumentando, você vê trocando de político e nada resolve, tudo pior, economia indo pro ralo e você perdendo a sua vida. Se eu pudesse te dar um plano que serviria para todas as realidades. Um plano que eu começaria independente da minha idade, da onde eu nasci, da onde eu estou ou da minha condição financeira. Primeiro, você precisa entender como que funciona a fraude do dinheiro. Você precisa estudar como que funciona a fraude do dinheiro. Porque estudando a fraude do dinheiro, estudando como que o seu dinheiro ele perde valor, porque tem muita gente ainda que acredita, e eu acreditava também, que se a gente tá precisando de dinheiro, por que a gente não imprime mais? Eu pensava isso também. Mas, se você não consegue responder essa pergunta, é porque ainda você não entendeu a fraude do dinheiro. Vai atrás disso. Tem muito material na internet. Mas assim, documentário. Você só precisa ter interesse sobre isso, cara. E talvez esse vídeo você comece a ter esse interesse para você poder fazer esse plano. Vai buscar informação como que o Estado te mantém escravo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um canal, L de Liberdade. Quando você assistir esse canal, você vai fazer o L mesmo. Mas não é esse L não, esse L de bandido. Não, é L de Liberdade. É um canal que sim que eu super recomendo pra você iniciante, que se você não sabe de nada, se você realmente não sabe como que a economia funciona, ou se você ainda tem dúvida de, cara, por que a gente não imprime dinheiro então pra salvar a economia? Se você tem essa dúvida, não se preocupe, você é um iniciante assim como eu era. Você precisa dedicar o seu tempo para poder aprender isso. Eu vou deixar na descrição desse canal, eu recomendo muito. Você precisa parar de ficar perdendo tempo com aquilo que você não controla e você começar a correr atrás daquilo que você consegue controlar. Sair disso aqui você consegue. Eu consegui, você também consegue. E aí você vai conseguir sair disso para você poder tirar seu passaporte e você poder viajar, ter liberdade. Ou se você não quiser viajar, morar no Brasil, se esse for o seu caso, que seja. Mas livre. Livre de verdade. Então, esse é o meu plano pra você. Comece a se interessar sobre isso. Comece a se educar, porque isso não foi ensinado na escola. Economia, inflação, imposto, como que funciona, isso não foi ensinado na escola. E eles nem vão, porque quem controla a educação também é o Estado. É por isso que o Estado paga, né? E se ele paga, ele quer de volta. E o que ele quer? Você burro. Você no CLT, sem pensar. Brigando por leis trabalhistas, criadas por um ditador chamado Che Guevara. Leis criadas pra poder te escravizar. O objetivo sempre foi esse. A mesma sirene que toca na escola é a mesma sirene que toca na empresa na hora do almoço. E eu te falo isso porque eu lembro. Com 14 anos, eu tava no primeiro ano da escola, né? E trabalhava em chão de fábrica. O mesmo sinal da escola era o mesmo sinal, era a mesma sirene da empresa. Horário de almoço. Bem. E depois, na hora de voltar pra trabalhar, a mesma sirene. Fora que também, na escola, a gente utiliza uniformes, todo mundo igual, né? Na empresa também. Era aqueles uniformes laranja. Tem umas empresas que é vermelho, outras é azul. Na minha era laranja. Todo mundo uniformizado, com capacete. Como soldados. Mas indo trabalhar. Não pra gente ter liberdade, não pra gente poder sustentar nossa família. Pra gente poder sustentar algo maior. Algo que você não vê. É por isso que você precisa sair do CLT. Espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado e que você comece a se interessar sobre isso. Porque se você não se interessar, eu acho que você vai se arrepender muito daqui a alguns anos. Se você continuar na Matrix, continuar no CLT. E eu recomendo que você comece a estudar sobre Bitcoin. Comece a estudar. Nesse canal, a gente fala sobre isso também. Maratona no canal. Assiste os vídeos para você poder entender. Eu vou deixar também aqui no link da descrição do vídeo para você poder comprar Bitcoin pela Spike to Spike. Lá na Spike to Spike você consegue comprar Bitcoin sem KYC, ou seja,
sem o Estado te identificar. Sem o Estado saber que você tem Bitcoin, pra que ele precisa saber, né? Porque o Estado, ele não consegue tirar o Bitcoin de você. E se ele não consegue tirar de você, ele precisa te convencer a dar pra ele. E a maneira que ele faz isso é chamada de impostos. E se ele sabe que você tem, ele pode pegar. Meu nome é Gabriel Amaral, pela sua atenção. Meu muito obrigado. Se a pessoa ganha 3 mil reais, ela paga 2.400. Então dá... Não, 2.800. Então dá... Nossa, 80% de imposto? Filho, você é um escravo. Não, peraí. Mano, CLT é uma desgraça. Você é louco.